Oi, pessoal! Hoje nossa aula sobre mutagênese e carcinogênese. As bases em que uma mutação, se não for reparada e não gerar morte nestas células, leva ao desenvolvimento de um câncer. Esses slides vocês já conhecem da aula de reparo de DNA. Eu vou dar uma repassada com vocês para que a gente possa fazer a contextualização dos processos de mutagênese. Naturalmente, pessoal, existem erros que são induzidos de forma espontânea pela enzima DNA polimerase 3 em especial, que é a que mais atua durante o processo replicacional do nosso DNA, mais ou menos na taxa de 1 a cada 10⁸ nucleotídeos que são incorporados. Essas mutações, então, se não forem retiradas ou ajustadas no nosso genoma, se perpetuam e são também uma das bases das mutações que levam ao desenvolvimento de câncer. Um outro tipo de erro que acontece no nosso DNA, e aí não mais de forma espontânea, como a gente está vendo, viu ali no slide da DNA polimerase, é o erro de desaminação, onde a perda de uma amina faz com que a base nitrogenada se pareça na essência como outra. E durante o processo replicacional, quando a DNA polimerase enxerga isso, ela vai incorporar, aqui no caso, uma timina em paralelo, ao invés de adicionar uma guanina. Nesse caso, a adenina, por desaminação, passa a ser parecida como uma hipoxantina, levando também a mesincorporação, a incorporação de bases de forma errônea na fita do DNA. Um outro tipo de dano que a gente conhece é a depurinação, ou seja, a perda total de uma base púrica ou pirimídica. Quando isso acontece no nosso DNA, também uma das formas é a incorporação de forma aleatória à base ausente. Além, então, desses tipos que são bastante comuns de acontecerem no nosso DNA através das exposições em que nós estamos sujeitos, né? Tanto exposição química, biológica, ambiental, nós temos um outro tipo de dano que acontece quando bases de uma mesma fita formam ligações entre si, formando então esse anel de ciclo butano, também chamados de dímeros de timina, né? Muito comum entre timinas que são adjacentes expostas à radiação ultravioleta. Então, são vários tipos de lesões que eu estou mostrando aqui para vocês que, se não forem reparadas e agirem sobre determinados genes, em especial genes que regulam o ciclo celular, vão ser, então, lesões que gerarão mutações perpetuadas e que poderão levar ao desenvolvimento de tumores. Tá? Aqui nós temos um outro dano, que é o tipo de dano de alquilação. O que é esse dano de alquilação? Nós temos algum componente químico que se liga por afinidade a essa dupla, nessa posição 6 da nossa guanina, que é uma posição alvo importante, e adiciona aí um radicalzinho metil, né? Isso leva também a alterações na identificação pela DNA polimerase, incorporando também bases de forma mispareadas, né? Ou pareadas erradamente. Todas as nossas bases do DNA, então, possuem alvos que podem ser metilados, alquilados de forma mais forte. Por quê? Porque são alvos mais nucleofílicos, mais reativos para que esses elementos, então, possam sofrer alterações. Alguns dessas bases nitrogenadas, então, nós chamamos, né, alguns alvos, nós chamamos de lesões pró-mutagênicas, como você está vendo aí, a timina, posição O4, que, se ela sofrer essa alteração, ela passa a ser reconhecida como uma citosina e vai formar um par a partir do segundo ciclo replicativo, em vez de ser timina e adenina, citosina e guanina. E aqui
nós temos a posição O6 da guanina, que se não for reparada, ela passa a ser reconhecida, a guanina passa a ser reconhecida como uma adenina, formando então um par adenina-timina num segundo ciclo replicativo. Tá? Outro tipo de lesão também que pode ser citado aqui é a formação de adutos gerados então por alguns agentes químicos que se intercalam ao DNA, e aí então a forma de correção que nós temos aí é tirar esse pedaço de fita e refazê-lo através das enzimas de reparo de DNA. Não é nosso foco falarmos aqui de reparo de DNA. Quem tiver interesse, tem o videozinho do reparo de DNA que pode ser acessado aqui no nosso canal de aulas. Pois bem, então além da gente ter visto aí esses perfis de alterações moleculares, especialmente em bases nitrogenadas, algumas alterações também no DNA podem acontecer, como esse exemplo que está aqui em tela para vocês, que é a chamada indução de mutação frame shift. O que é uma mutação frame shift? É quando eu tenho uma inserção ou uma deleção de uma base nitrogenada na posição do DNA, que vai alterar a minha sequência de aminoácidos e, consequentemente, uma proteína, e principalmente uma proteína relacionada com o ciclo celular. No próximo slide, nós temos um exemplo mais característico de dano ao DNA, que é o dano oxidativo, principalmente formando a base nitrogenada 8-oxoguanina. Então, a posição 8, da guanina, sofre um dano, né? Sofreu a base nitrogenada guanina, sofreu um dano oxidativo, e que, se não for reparado, também leva a bases nitrogenadas a partir do segundo ciclo replicativo com posições diferentes no DNA. Tem sido bastante descrito, né, um gene em especial, o OGG1, que é um gene que repararia esse tipo de dano oxidativo. Nós temos no nosso genoma e ele está relacionado diretamente com alguns polimorfismos, como vocês estão vendo aqui, em algumas posições, que altera, então, e que está relacionado com tipos de tumores, como, por exemplo, esse polimorfismo, S326C, que faz alteração de citosina para guanina nessa posição na cadeia do DNA, tem relação com câncer de esôfago, tem relação com câncer de pulmão, próstata e estômago. Outros tipos de tumores estão associados também com falhas em proteínas de reparo de DNA, ou seja, a falha neste tipo de reparação, né, em especial aqui numa das vias de reparo, que é a segunda via, a via de reparo por nucleotídeos, também leva a desenvolvimento de cânceres. Então, como vocês podem ver aqui, dependendo de qual gene está mutado, nós temos um percentual aí de indivíduos que desenvolvem tumores. Outro tipo de tumor conhecido também e bem relacionado com a falha no reparo do DNA é o HNPCC, que está relacionado aí ao tumor de cólon, de intestino, por falha em alguns genes de reparo. Além dos tradicionais muito descritos na literatura e conhecidos como câncer de mama, síndrome de Werner, que aqui já atuam então, tanto de mama quanto o de Werner, quanto os da sequência do slide, na via recombinacional, síndrome de Bloom. Na aula de reparo eu exploro um pouquinho mais cada uma dessas doenças. Quem tiver interesse, vai lá no vídeo de reparo depois e complementa com essa aula, que vai ficar com a aula bem completa com certeza. Anemia de Fanconi, né? Então, são vários genes que falham na resposta ao reparo do DNA. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o acúmulo de mutações, que a ineficiência de processos de reparo de DNA, e agora entraremos no tópico de alterações metabólicas,
Todos esses fatores organizados levam, então, a desenvolvimento, né? Podem levar ao desenvolvimento de tumores. E qual é a definição que nós temos de câncer? A definição é dada, então, pela American Cancer Society, que é o grupo de doenças caracterizadas por crescimento descontrolado e migração de células anormais. Não necessariamente migração, tá? Mas principalmente pelo crescimento descontrolado. E aí nós temos dois tipos, dentro de uma classificação assim muito geral, que é o tipo benigno, que ele não tem essa característica de migração, e o tipo maligno, que é aquele que tem essa possibilidade de se espalhar, de migrar, seja por tecido linfático, seja pelo tecido, pelo sangue, né? E assim se localizar em outro órgão e desenvolver um outro tumor, né? Diferente do tumor primário, do tumor inicial que foi desenvolvido, tá? Então aí nós passamos a chamá-los de tumores secundários. Nesse próximo slide, vocês estão vendo que existe uma relação, né, claro, com a idade. Se a gente está falando que o câncer é um acúmulo de mutações e essas mutações acontecem a cada ciclo reprodutivo desta célula em questão, então você sabe que quanto mais velho, mais ciclos reprodutivos suas células tiveram e, portanto, maior ou mais mutações vão sendo acumuladas e geradas nesse tipo celular. Professor meu sempre dizia, professor Felipe Ribeiro, que qualquer tipo de tumor que a gente encontre e faça uma análise dessas suas células, nós encontraremos, no mínimo, 3 perfis mutacionais clássicos que poderiam ser a fonte explicativa para o desenvolvimento daquele tumor. Então, nós temos aqui nesse slide, bem representado por um artigo publicado da Lancet, que é uma das revistas bem importantes da nossa área, a taxa de mortalidade por câncer com a idade relacionada, né? E aí depois, com o tempo, vocês podem explorar. A maior parte de tumores estão aí na faixa já acima dos 50, 60 anos e vão progredindo, né, em quantidade e variedade conforme a idade da pessoa vai progredindo. Mas as causas do câncer, gente, e as causas do câncer são multivariáveis. O câncer é uma doença multifatorial. Ela não é 100% gene, ela não é 100% ambiente. Ela é muito relacionada com o tipo de exposição, com o tipo de vida que a pessoa leva. Então, morar em cidades muito poluídas é ruim, sim, existem poluentes no ar que afetam o sistema respiratório, cardiorrespiratório e que podem também levar à indução de mutações. Existem aditivos alimentares, sim, se eu sou uma pessoa que eu como muita comida industrializada, eu posso estar induzindo mutações nas minhas células. Ah, mas o meu sistema de reparo é bom. Sim, ele é bom, mas ele pode ser limitado, né? Ele não é 100% eficaz. Então, são múltiplas exposições, né? Não só ambiental, mas também genética que se herda e que se deve levar em consideração, tá? Dessa forma, então, nós podemos ter a exposição a carcinógenos de várias fontes, né? Da própria fonte endógena, né? De nós mesmos, quando, por exemplo, a gente respira, né? O oxigênio, então, ele é uma fonte oxidativa importante que pode levar a lesões. Uma fonte ocupacional, né? O meu ambiente de trabalho, ele é um ambiente livre de carcinógenos, na própria dieta, do meu estilo de vida, através mesmo de medicamentos que a gente usa, radiação, ultravioleta também, não só de raio-x, de radioterapia, poluentes e até mesmo por vírus e algumas bactérias que influenciam no nosso genoma
também através dessas espécies reativas de oxigênio, gerando, né, coisas naturais que o nosso corpo vai reagir. Então, é uma gama muito grande de exposição e sempre que a gente puder, então, ter o cuidado de eliminar aquilo que nós conhecemos que faz mal e podermos ter uma vida mais saudável, certamente o futuro para nós vai ser com menos surpresas em relação a tumores, tá? Nós temos aqui nesse slide uma relação de um resumão que foi feito, né, pela Folha de São Paulo, de todas as coisas que nós estamos relacionados e que causam diferentes tipos de tumores em diferentes órgãos do nosso corpo. Então, é interessante vocês depois darem uma parada aí no slide, darem uma analisada e pensar um pouquinho no estilo de vida que a gente vem levando para tentar fazer a coisa de uma forma mais leve. Para quem tem bastante interesse nessa resposta de desenvolvimento de câncer e relação ocupacional, tem aí para vocês esses 3 livros lançados do Ministério da Saúde, já tem um tempinho, mas acredito que a gente consiga acessar isso pela internet. Quem tem interesse, então, faz uma busca e dá uma pesquisada em como que tá, e é uma área muito interessante de trabalho, né? Exposição ocupacional e a sua relação com o câncer. Bom, pessoal, todos os produtos químicos, então, que são lançados, que são produzidos, que são sintetizados, eles têm que ter uma catalogação, e essa catalogação é feita, então, através desse registro, desse CAS, esse registro CAS desse produto químico. E a partir desse registro, então, ele vem ali listado, né? Eu quero depois que vocês façam uma busca aí pelo site do cas.org, listem qualquer produto e vejam como esse produto químico que vocês acham que pode ou não ser cancerígeno está catalogado no registro CAS. Outras agências de vigilância sanitária, vigilância espalhadas pelo mundo inteiro, catalogam também, além do CAS, né, que é uma coisa obrigatória de todo produto, nós temos essas agências aí que colocam, e às vezes colocam uma diferente da outra, um mesmo produto químico, em relação à sua classificação de ser ou de estar colocado num grupo provavelmente carcinogênico, não carcinogênico, possivelmente carcinogênico. Então, existem diferenças entre cada uma dessas agências e que também é importante que vocês analisem dentro desses sites um único produto, escolham um produto e joguem aí no site e deem uma olhada como que esse produto ele está catalogado nessas agências. E por que tem essa diferença entre uma agência e outra? Porque dependendo das publicações que são feitas com esse produto que a gente vai avaliar, vamos pensar assim, um produto qualquer, vamos pensar nitrosamina, dietilnitrosamina, é um produto presente aí dentro dos que é gerado do fumo, né, nos cigarros, e que é catalogado de forma diferente entre as agências. Mas por que é isso então? Porque os designs experimentais que foram realizados para provar se ela é provavelmente, possivelmente ou carcinogênica, destoam entre si. E aí, então, cada agência tem aí o seu grupo de experts e aí, em função do design dos experimentos, eles fazem esta classificação, tá? Então, aproveitem para dar uma olhada nisso também. Conhecer essas agências é importante para fortalecer aí o conhecimento de vocês dessa matéria que a gente está falando hoje. Pois bem, então nós temos agora algumas características das substâncias carcinogênicas, ou seja, toda substância que for, gente, mutagênica, que afeta o DNA, não necessariamente vai ser carcinogênica. Por quê? Porque o nosso corpo tem mecanismos de eliminação disso através das vias de reparo ou através de mecanismos, por exemplo, de morte celular, em que essa mutação não ficará perpetuada.
Mas toda característica que é carcinogênica, ela tem esta lista aí, ela segue esses padrões. Vamos ver quais são? Agem como eletrófilos diretamente ou após ativação metabólica. São genotóxicas, ou seja, nem toda substância genotóxica. Vamos trabalhar o termo genotóxico e mutagênico. Mutagênico age como uma mutação, né? Induz uma mutação lá no DNA. E genotóxico é depois que essa mutação já está perpetuada, ela já está agindo em algum gene, em alguma região do DNA perpetuada. São exemplos de ações genotóxicas, aquelas bases que são alteradas. Por exemplo, era para ser GC e ficou AT. O gene de reparo vai saber que AT está errado? Não. Por quê? Porque AT é um par perfeito do DNA. Então, ele vai ficar incorporado lá. Então, uma substância genotóxica, ela passa desapercebida, né? Os danos genotóxicos passam desapercebidos pelo reparo de DNA. Tá? Uma substância carcinogênica causa instabilidade e altera o reparo de DNA. Sim, não vai acontecer o reparo. Induz alterações epigenéticas. Olha, isso é uma coisa importante, é uma coisa nova na ciência. Quem está esquecido da epigenética, tem a aula aí no canal também. Dá uma reforçada, volta lá e vê uma aula curtinha e bem direta. Induz estresse oxidativo, sim. Induz inflamação crônica, sim. É uma substância imunossupressora, geralmente. Modulam efeitos mediados por receptores, geralmente, exemplo clássico aí o benzopireno. Nós vamos ter depois uma aula sobre isso. Causam imortalização, sim, né? Porque o tumor, formação de um câncer não deixa de ser uma célula imortal que passa por aqueles mecanismos que nós conhecemos da telomerase, então de regulação da telomerase, né? Ela fica por infinito proliferando ali, agindo, né? E altera a proliferação ou morte celular e o fornecimento de alimentos, de nutrientes. Nós temos agora aqui uma coisa que é importante, que não falamos ainda, é que muitos dos produtos carcinogênicos, eles passam a ter, através da reação de biotransformação, a gerar, então, esses danos nas biomoléculas, em especial no DNA. Tá? Então, gera, através das reações de biotransformação de fase 1 e 2, produtos que são altamente reativos. E o que quer dizer isso, ativação de xenobióticos? São aquelas enzimas citocromo P450, vulgo CIPS, que atuam no metabolismo aí de vários fármacos e de vários produtos que são provenientes da nossa alimentação, da nossa respiração. Então, esses produtos, através dessas enzimas de fase 1 e de fase 2, vão gerar compostos que são altamente reativos. Isso quer dizer também que mutações nesses genes de metabolismo que vocês estão vendo listadinhos aqui, também são mutações importantes e que devem estar sempre no foco da atenção quando a gente trata de mutagênese e carcinogênese. Então, pessoal, o conhecimento da genotoxicidade de uma substância é uma das necessidades primárias da toxicologia regulatória. É uma das primeiras coisas que a gente faz em laboratório de toxicologia, é determinar em quais concentrações aquele produto que está sendo formado, que está sendo em que a população está sendo exposta, em quais concentrações são as concentrações de segurança e quais concentrações nós passamos a ter a formação de genotoxicidade. E aí nós temos vários testes, entre eles o mais tranquilo e obrigatório por todas as agências é o teste de Ames. É um teste muito simples no laboratório de se fazer e que o nosso laboratório de toxicologia, né, tem essa expert e desenvolve junto dos alunos, especialmente do curso de farmácia e biologia, né, este teste e oferece, então, esses laudos, esses resultados para a sociedade. O teste também
Ele é muito utilizado para submissão, então, para essas agências reguladoras, né? A partir de uma publicação que você faz, essas agências tomam conhecimento desse seu trabalho e aí, então, pode alterar naquelas agências que nós falamos, IARC, entre outros, EPA, alterar como que esse produto está sendo, então, catalogado, tá? Quais os requisitos, então, para que as lesões induzidas no DNA propiciem desenvolvimento do câncer? Primeira coisa, que as lesões sejam estáveis e sejam persistentes no DNA, favoreçam o pareamento errado de bases no momento da replicação. Então, quando replica, esse par de base alterado se perpetua, né? Se forma um clone dispar. Ele é diferente numa determinada sequência do DNA em relação às outras células. As lesões ocorram em genes supressores de tumor e promotor e proto-oncogenes, mesmo sendo reparadas. Sim, sempre que uma lesão atuar nos genes envolvidos no ciclo celular, é problema, porque vai ter uma desregulação do ciclo celular. E que as lesões bloqueiem a replicação do DNA, tá? Replicação do DNA... Bloquear, não sei bem, porque quando bloqueia você pode ter um reparo dessa fita e aí então, se o gene de reparo estiver ativo, ok, se não estiver ativo, realmente vai ser um problema. Para fechar aqui para vocês, todo o passo de formação de carcinogenes, então, ele inicia com a etapa de promoção e vai na sequência com a etapa de iniciação e depois a etapa de proliferação, tá? Percebam bem que nas etapas de promoção nós temos o envolvimento de receptores de membrana que vão atuar junto ao DNA e em diferentes sinalizações da célula, né? Aqui nós temos diferentes genes que podem estar super expressos ou não expressos, né? O que leva também a problemas. E durante o processo de iniciação tumoral, nós temos aí alterações em genes, principalmente no P53 e em proteínas de reparo de DNA. Então, se o reparo não atua, a iniciação acontece seguida do processo proliferativo, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um view geral, né? Porque essa matéria é bastante complexa, tem muita coisa para detalhar, em especial se a gente for pegar um tumor em específico, cada sinalização, cada tumor, cada tipo de câncer tem um perfil de sinalização diferente, né? E é por isso que a gente então também estuda os marcadores tumorais, que são aqueles que nos dizem como que esses genes específicos de cada tumor estão sendo regulados. Se gostou, dá mais uma olhadinha nisso e apruma mais o seu conhecimento. Um grande beijo para todos e até a próxima aula.